Boa noite, igreja. Passe convosco também. Nessa noite, quero trazer uma mensagem para os irmãos que se encontra em João 11. Vamos estar falando essa noite um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro. Amém? João 11, 17. Vamos estar falando sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. A palavra de Deus vai dizer assim, João 11, 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia, a distância cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição nos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem viver e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela disse: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vinha de vir ao mundo. Amém? Não feche sua Bíblia, feche também os seus olhos. Pai, nessa noite, me coloco em total disposição do Senhor, Deus. Que o Senhor possa usar a minha vida, Deus, para transmitir a tua mensagem, a tua palavra, Deus. Que a tua mensagem possa entrar em nossos corações, ó Pai, e trazer transformação e mudança na nossa vida, Deus. Que possamos sair daqui transformados, ó Pai, através da tua palavra, que nos liberta, que nos transforma, que nos traz cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que essa mensagem dessa noite, ó Deus, possa ser semeada nos nossos corações, nos corações de cada um que está aqui nessa noite, nos corações de quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois pela internet, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um nessa noite, ó Deus, e ministrar a tua perfeita e boa e agradável mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que eu possa ser um canal, ó Deus, que transmita a tua mensagem que vem do teu reino, do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Se coloca, sentar, pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Aqui João está relatando sobre a morte de alguém que era especial para Jesus. Nós vamos ler daqui a pouco alguns versículos anteriores. Vamos ver o amor que Jesus tinha por essas 3 pessoas, esses 3 irmãos, que era Marta, Maria e Lázaro. Nesse versículo que acabamos de ler, aqui conta do ponto de chegada de Jesus, que chegou até Betânia. Marta, uma das irmãs de Lázaro, foi de encontro a Jesus. Jesus demorou muito tempo para chegar e Lázaro já tinha falecido, já tinha morrido. Aqui a palavra de Deus diz que fazia 4 dias da morte de Lázaro. Em versículos anteriores,
e 11, primeiro diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era da Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramaria perfume sobre o Senhor e lhe enxugaria os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Jesus, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Perceba que nesses versículos anteriores, que frisa na palavra do Senhor, que Jesus amava esses 3 irmãos. Eram pessoas que Jesus tinha acesso à sua casa. Ele comia na mesa desses 3 irmãos. Ele tinha uma amizade profunda com essas 3 pessoas. Mas perceba que quando foi enviado alguém para ir de encontro a Jesus, para dizer que algo estava acontecendo com Lázaro, ele não foi no mesmo momento. A palavra de Deus diz que ele demorou mais 2 dias para ir de encontro para a Judéia. Se era uma pessoa, se são 2 pessoas que Jesus amava, por que será que ele demorou todo esse tempo para chegar até aquela cidade? Alguns pesquisadores, algumas pessoas, teólogos, dizem que da distância da onde estava Marta, Maria e Lázaro até Jesus demorava em torno de 3 dias andando. Então perceba, essa mensagem, esse mensageiro que chegou com a mensagem até Jesus demorou 3 dias. Jesus demorou mais 2 dias para sair dali, e mais 3 dias para chegar até a cidade de Lázaro. Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Aqui neste lugar, Jesus tinha um propósito para fazer. É um dos milagres que Jesus fez, que foi descrito por João. Aqui anteriormente, Jesus já tinha feito outros milagres, como transformar a água no vinho. Um último milagre, que diz anteriormente, foi a cura do cego de nascença. E muitos outros milagres, como a transformação da multiplicação dos pães e peixes. E aqui, Jesus tinha um propósito na vida dessas pessoas. O significado de Lázaro em hebraico é ajudado por Deus. Tem uma frase que eu ouvi que diz assim: é estranho pensar que o amor do Senhor às vezes significa resposta atrasadas ao pedidos mais urgentes. Tal, porém, foi a experiência de Lázaro e das suas irmãs, e tal é a experiência comum dos cristãos hoje. Não devemos interpretar a demora do Senhor como falta de cuidado, mas como prova do amor dele. Tudo tem um propósito na nossa vida. Às vezes estamos passando por momentos de lutas, de dificuldade, e você está ali chamando Deus para a sua vida. Você está chamando Deus para olhar para você, mas
Mas lembre-se que tudo tem um propósito. Não é um descuidado da parte de Deus na nossa vida, mas é uma prova de amor. Ele quer fazer uma prova de amor sobre nossas vidas, como aqui Ele fez na vida de Lázaro, dessas duas irmãs. Ele demorou até chegar onde Lázaro estava. Ele poderia muito bem chegar antes da morte de Lázaro e curar ele, mas tinha algo para ser feito naquela época que nos reflete até os dias de hoje. Jesus já tinha curado, Jesus já tinha feito vários milagres, Jesus já tinha ressuscitado uma menina, filha de Jairo, mas ainda existia um propósito para se cumprir. Em diante, aqui no 8, diz assim: esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Aqui nessa mensagem, os discípulos estavam dizendo: acabamos de sair de lá correndo, porque estava sendo ameaçado de ser apedrejado, devido à sua forte e impactante mensagem. Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei que diziam entender da Bíblia, estavam perseguindo a Cristo. E aqui os discípulos disseram: como vamos voltar na cidade que acabaram de nos perseguir? E aqui Jesus diz uma parábola, algo meio confuso, e ele diz assim: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. A luz deste mundo é Jesus. E Ele está revelando aqui para os seus discípulos que há pouco tempo para o ministério dele aqui na terra. O tempo dele, Jesus, estava chegando, estava próximo, e Ele tinha muitas coisas ainda para fazer neste mundo, pois Ele é a luz deste mundo. Se estamos com Cristo Jesus, nós não tropeçamos, mas se andamos na escuridão, vamos tropeçar. Por isso temos que andar sempre com Cristo Jesus. Ele é a luz, Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos, os nossos passos. Ele é a luz para a nossa vida. 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então eles disse claramente: Lázaro morreu. Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Perceba que um dos seus discípulos, Tomé, aquele que duvida um pouco das coisas, diz de uma maneira meio que sarcástica: vamos até lá com ele para morrermos como Lázaro.
com Jesus. De um tom até meio que de brincadeira com os outros discípulos. Mas Jesus tem um propósito. E como foi relatado aqui, que Jesus deixa bem claramente que era bom que ele estivesse ali junto com eles, para que um milagre acontecesse e eles crescem. Crer. Às vezes está faltando na nossa vida crer. Temos fé que Jesus, Deus, pode fazer algo sobre a nossa vida. Mesmo em momentos de dificuldade, de perseguição, porque Jesus estava sendo perseguido. Muitas das vezes estamos sendo perseguidos. E está faltando para a gente ter fé e acreditar na palavra do Senhor. Se andamos com Cristo, nada nesse mundo pode nos parar, pode nos deter. Nada. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte pode nos parar como igreja. Se estamos em Cristo Jesus, não devemos nos preocupar. Devemos ter fé, perseverança, estar voltado na palavra do Senhor, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem diante do Pai se não for diante de Jesus. Ele é o único caminho. Precisamos ter essa luz sobre a nossa vida. Por mais que sejam momentos difíceis, de tristeza, de dor. Aqui, essas duas irmãs estavam em momentos difíceis de dor, porque tinha acabado de perder o seu irmão. Momentos de tristeza, de angústia. Às vezes elas podem estar até imaginando: Jesus curou várias outras pessoas desconhecidas, ressuscitou uma outra criança, fez diversos milagres. Mas aquele Lázaro, que era um amigo, um amado, alguém que era amado por Cristo, Jesus aparentemente descuidou, deixou de lado. Imagina, Lázaro quase morrendo, Marta e Maria esperando Jesus chegar para fazer um milagre. Se passaram 4 dias da morte de Lázaro. Existia um boato, uma crendice naquela época, naquela região, que até o 3º dia o espírito, a alma da pessoa que morreu fica ali próximo do corpo, e até o 3º dia pode voltar à vida. Perceba o que Jesus fez aqui neste lugar. Ele não foi de imediato ao encontro dessas irmãs. Ele demorou mais 2 dias e chegou com 4 dias depois da morte dele, porque existia essa crendice e ele queria derrubar por terra isso e mostrar que ele era o Filho de Deus. No versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Devemos crer que Jesus é eu sou. Ele poderia dizer qualquer coisa aqui. O
Deus Emanuel, Jeová Jiré, qualquer outro nome dele. Mas ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Lembre-se, se tem algo na sua vida morto, já destruído, já perdido, ele é aquele que pode trazer a vida de volta. Ele é o único que pode trazer o que estava morto à vida. Parece ser algo meio difícil de acreditar. Até aqui, Marta não estava acreditando. Ela disse: sim, eu creio que o meu irmão ressuscitará nos últimos dias da ressurreição. Mas Jesus estava falando sobre algo no momento, naquela hora. Precisamos crer, e debaixo da palavra de Deus, vamos ter algo na nossa vida que está morto ressuscitar. Porque Ele é todo poderoso sobre nossas vidas. 28 diz assim: depois de dizer isso, foi para casa, chamando a parte de Maria. Disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao de encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortados em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba que parece que foi algo combinado. Marta e Maria falaram a mesma coisa para Jesus: se ele estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por mais que elas conhecessem Jesus, por mais que elas tivessem fé no Filho de Deus, elas tiveram dúvidas aqui neste momento. Disseram para ele: se eles estivessem aqui, meu irmão teria sido curado, meu irmão não teria morrido. Como a frase que eu disse aqui para vocês, falei para vocês. Por mais que a resposta de Deus demore, Ele tem um cuidado maior sobre nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não é um descuido da parte de Deus, mas Ele está provando para mim e para você o amor que Ele tem. E não é um amor passageiro, mas é um amor incondicional. É um amor que não tem explicação. É um amor que deu seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. No versículo 33, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Venha e vê, Senhor, responderam eles. E no versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos, não poderiam ter impedido que este homem morresse. Aqui nessa passagem,
João está relatando algo sobre Jesus. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E aqui na palavra de Deus diz que Jesus se agitou no espírito e perturbou-se. Ele mesmo sendo 100% Deus, ele estava aqui neste momento como ser humano. Ele sentiu as dores, aquela angústia daquelas pessoas também. Jesus sabe de tudo que você está passando. Ele sente as nossas dores, ele sente as nossas angústias. Jesus chorou junto com essas outras pessoas, junto com Marta e Maria. Jesus chorou, e isso mostra a parte de como ser humano Jesus estava aqui nessa terra. Jesus sente compaixão pelas nossas dores, pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas. Como aqui neste lugar, Jesus estava neste lugar. Pode ter demorado para chegar, mas Ele foi até este lugar. Pode estar demorando para ter uma resposta na sua vida, mas Jesus irá entrar na sua vida com uma resposta. Ele irá alcançar as nossas vidas. Perceba que algum deles, judeus que estavam ali, disseram: Ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido esse homem de morrer. Jesus poderia muito bem, na hora que recebeu aquela mensagem que Lázaro estava morrendo, ele poderia muito bem dizer de lá mesmo, para que tudo se voltasse ao normal na vida de Lázaro. Uma única palavra poderia ter chegado no milagre na vida de Lázaro. Jesus já tinha feito isso, já tinha declarado um milagre. De longe, uma criança voltou à vida, mas Jesus tinha um propósito naquele lugar. Jesus tinha um propósito na vida daquelas pessoas. Por mais que esteja demorando, se apegue a Jesus, se apegue com Ele, que Ele é o único que pode fazer todas as coisas em nossas vidas. No versículo 38 diz assim: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tire a pedra, disse ele. Perceba, Jesus ordenou que tirassem aquela pedra. Veja que tem algo na nossa vida que vai caber a mim e a você a fazer. Cabia aquelas pessoas tirarem a pedra da entrada daquele lugar, mas a ressurreição cabia a Ele. Tem coisas na nossa vida que nós devemos tomar posicionamento. Tem coisas na nossa vida que depende de mim e de você, para depois Jesus fazer. Não devemos deixar somente tudo para que Deus possa fazer. Ele pode fazer tudo, mas tem algo, tem coisas na nossa vida que depende da gente dar o primeiro passo. Depende de mim, de você avançar, não ficar parado.
Tem coisas que dependem de mim, de você. E depois, Jesus, Deus irá fazer sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. 39. Tinha ela, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que vocês crescem, veriam a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Até aqui. Perceba que Jesus afirmou novamente que tinha falado: se crer em mim, verei a glória de Deus. Devemos crer nele para termos esse acesso da glória de Deus. Devemos crer. Jesus já tinha falado no momento anterior para ter fé, para crer nele. E ali, a sua irmã do morto ali, Marta, disse que já estava cheirando mal, que já fazia 4 dias da morte. Imagina, deveria estar mesmo cheirando mal esse corpo com todo esse tempo. Mas Jesus tinha um propósito sobre a vida daquelas pessoas. 42. Eu sei que sempre me ouviste, mas disse isso por causa do que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvidos num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-nos ir. Tem algo que eu ouvi que faz muito sentido pelo poder que Jesus tem. Perceba que aqui Jesus disse no versículo 43 e bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Perceba, se Jesus tivesse falado: morto, venha para fora. Imagine o tanto de mortos que tinham ali naquele lugar, que sairia, teria sua vida de novo. Por isso Jesus disse o nome daquele morto, para que não tivesse mais confusão naquele lugar. Porque basta uma palavra e aquilo que estava morto volta à vida. Jesus disse somente uma palavra e aquilo que estava morto voltou à vida. Na minha e na sua vida, basta somente uma palavra de Cristo para aquilo que estava de ponta cabeça voltar ao normal. Aquilo que já estava perdido, basta somente uma palavra. Tenha isso em mente. Tenha isso guardado dentro do seu coração. O mundo lá fora pode estar falando diversas outras coisas. O diabo na sua vida, na minha vida, pode estar dizendo que já está acabado, que tudo já está em ruínas. Mas lembre-se que a última palavra veio do Senhor Jesus. Aquele homem já estava morto. Ele já tinha recebido diversas outras palavras,
mas bastava uma única palavra do eu sou para ele voltar à vida. 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que Jesus fez, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e dos fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está este homem, realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, presta atenção aqui. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebes que vós é o melhor que morra um homem pelo povo e que não mereça toda a nação? 51, presta atenção. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados pelos reinos e pelos povos. E naqueles dias em diante resolveram tirar a vida. Perceba, por mais milagres, por mais maravilhas, sinais, prodígios, essas pessoas que diziam ser conhecedoras da palavra, por conhecer o Velho Testamento de capa a capa, eles tinham uma grande dificuldade em aceitar Jesus como Filho de Deus. Porque para eles Jesus tinha que vir de outra maneira, não ser esse Jesus que veio, que se encarnou no corpo. Aqui eles tiveram uma reunião entre si, líderes religiosos. Essas pessoas tiveram uma reunião para decidir que iriam perseguir ele até matar Jesus. Aqui os dias de Jesus já estavam próximos. Já estava próximo o dia que ele se entregaria. E aqui Caifás diz uma profecia que ele deveria morrer para que as outras pessoas não morressem. Lembre-se que aqui João está dizendo também que Jesus não veio somente para os judeus, mas veio para aquele que crê. Isso cabe a mim e a você, cabe a todos os povos da terra. Devemos crer nele como Senhor e Salvador da nossa vida, crer que Ele é o único Senhor da nossa vida, crer que Ele é o único que pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Devemos crer no Senhor, crer nele. Já encerrando no versículo 54, por essa razão Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região
povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que ele pudesse prendê-lo. Encerrando aqui. Depois desse milagre, depois de Jesus ter feito algo na vida não somente de Lázaro e das suas duas irmãs, mas na vida de várias outras pessoas que depois desse milagre começaram a crer nele. Aí esses fariseus perseguiram e decidiram a partir daquele momento de matar Jesus, prender e matar Jesus. Jesus teve que se assentar. Lembre-se, Jesus morreu e ressuscitou. Hoje Ele habita dentro de mim e de você, todos os dias. As pessoas do Antigo Testamento tinham Deus quando Ele vinha até ali, Moisés, até Abraão. Quando Deus falava ali com Abraão, depois seguindo Isaac, Jacó, Moisés se libertou. Deus não habitava no meio dele, daquele povo. Deus tinha alguém que levantava para dizer o que ele queria para o seu povo. E ele fez isso por muitos outros profetas que ele levantou. Poderia levar muito tempo aqui para dizer todos os profetas, todos os juízes levantados por Deus. Mas Jesus veio. E hoje nós temos Ele dentro de nós. As pessoas no passado não tinham. Nós temos esse privilégio de termos Jesus, o Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida. Lembre-se, se a resposta está demorando, Ele está no nosso meio. Ele está dentro da nossa casa, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Ele está ali, Ele se faz presente. Basta termos fé, crer no Senhor Jesus, e Ele fará todas as coisas. Ele fará tudo na nossa vida, se tivermos fé, de um grão de uma mostarda. Devemos ter fé no Senhor. Se a nossa vida está uma tempestade, se a nossa vida está de cabeça para o mar, lembre-se, Jesus dentro de um barco, com uma única palavra, aquela tempestade, aquele mar se acalmou. Com apenas uma palavra, a nossa vida vai se acalmar. Devemos ter um posicionamento, fazer aquilo que cabe a mim e a você a fazer, para que Ele possa fazer algo muito maior na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém?